Hola chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje eu vim aqui para conversar mais um pouquinho com vocês sobre como são as provas da Universidade de La Plata. Bom, gente, eu tô aqui com a minha colinha, confesso. Muita gente sempre vem me perguntar lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, já começa seguindo. Já também se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilha, comenta. Também deem sugestões de vídeos para que eu possa fazer mais vídeos para vocês. E então, como eu estava falando, muita gente vai lá sempre no Instagram e me pergunta das provas. E é um vídeo que eu ainda não fiz e que eu decidi fazer agora pra mandar e enviar pra vocês, beleza? Então vamos lá. Enfim, eu sempre falo muito que aqui na Universidade de La Plata tudo depende. Dependendo da cátedra que você escolheu, é ela que vai reger como que vai ser as suas provas. Então eu vou dar um geral sobre as provas que eu fiz e que a maioria das pessoas também que eu conversei foram assim. As provas podem ser discursivas, que são escritas, podem ser de múltipla escolha, que é aquela choice ou xizinho, ou ela pode ser oral, que é a gente falando com um professor ou com alguém que já foi até médico, já é formado. Ou além disso tudo, ela também pode ser mista, ou seja, ela pode ser choice com discursiva ou choice e oral. Então depende da cátedra, depende do que os professores ali vão te propor. Tendo isso em conta, agora eu vou falar pra vocês como que funciona cada uma delas. Bom, as discursivas, elas geralmente são feitas assim. Você vai lá na sala, vai estar todo mundo em um auditório ou até mesmo em um anfiteatro. Eles podem te dar uma folha ou você tem que ir lá na fotocopiadora e imprimir e aí levar essa folha para a sala. Tudo depende. E aí eu vou falar as formas que eu fiz essas discursivas. Eu estava na cátedra de Anatomia C, então eu simplesmente levei a minha folhinha, porque lá era obrigatório a gente levar. E aí a gente sentou em um anfiteatro. Nisso que a gente sentou em um anfiteatro, o professor pega e vai colocar algumas das imagens, sei lá, de um músculo, de algum cadáver ou de algum preparado, como a gente fala. Ele vai tirar essa foto e vai colocar lá, e aí vai ter um pint, que geralmente é um negocinho vermelhinho ali circulando, ou se você é de outras cátedras, como Anatomia B, vai ter esse pint, que é tipo um alfinetinho, né? Ou ele pode até mesmo pegar o estilete dele, alguma coisa assim, médico, e colocar lá, e aí vou falar assim, o que é isso aqui pra você? E aí você ter, tipo assim, algum tempo pra responder. Geralmente, não é muito tempo, né, gente? A imagem fica lá, e aí você tem algum tempo de olhar, pensar, ai, o que é aquilo? Aquilo é um músculo, então vou escrever aqui, músculo sartório. E aí essa parte da prova discursiva. Em histologia A, a gente também tem discursiva, e aí ela é uma prova que a gente leva também a folhinha, e aí vão passar imagens. E aí nessas imagens, além de você ter que falar que imagem é aquela, de qual tecido e tudo mais, você vai ter umas perguntas pra você responder, tipo, A, que tecido é esse? B, que é isso que estamos circulando ou está com a flecha? Ou qual é o produto que a gente utiliza para tingir esse tecido? Algo assim. E aí você vai ter que escrever. É muito tempo? Não, gente, não é muito tempo. Vou ser sincera com vocês. Às vezes você já tá nervoso, não tem muito tempo e é isso. Geralmente eles não passam, tipo, uma segunda vez. E se passam essa segunda vez, é porque ela vai ser uma segunda vez bem rapidinha. Então é tipo 1, 2, 3, 4, 5, passou. Tipo isso. Posso estar exagerando, mas é assim que parece na hora. Bom, esse foi o estilo de discursiva que eu fiz lá na faculdade, então que foi a parte escrita. Disto a gente tinha que escrever mais, entendeu? Porque quanto mais você escrevesse, às vezes mais eles poderiam te pontuar. Mas nunca escrevam besteira, né? Tipo besterol pra encher linguiça, porque aí às vezes pode até tirar ponto de você. Já em anatomia já era mais pontual mesmo. Que músculo que é esse? Ou se não, o que eu tô apontando aqui? E outra coisa, observação. Tomem cuidado, porque na minha prova de anatomia eu esqueci de colocar músculo sartório.
porque eu fiquei tão animada que eu sabia que era um músculo, e aí eu coloquei Sartório, e aí eles viraram e descontaram pontos, e tem gente que até anula porque você não colocou músculo ou osso, sempre você tem que colocar ao que você está se referindo. A próxima, queridinha de quase a maioria inteira, ou pelo menos a minha, é a prova de múltipla escolha. Por quê, gente? Porque se você não sabe, pelo menos tem alguma alternativa ali pra você chutar. Agora na escrita, se você não sabe, você simplesmente chora, não é mesmo? Pelo menos esse é o meu pensamento. Então, a múltipla escolha é muito fácil, você tem várias opções. Ou como na Argentina fala, é choice, né? Prova choice. Então, você tem A, B, C, D, E, vamos supor. E aí, geralmente, essa é a prova de biologia, que foi a que eu fiz. E aí falava assim, alternativa A, mitose faz parte do ciclo celular. Aí você coloca lá, essa daí mesmo e vê se acerta. Geralmente tem as grixas, que são as folhinhas que a gente leva pra casa com a alternativa. E geralmente eles soltam um gabarito. Não é muito rápido, geralmente o gabarito demora pra caramba. E aí a nota sai tipo 2 dias depois. Dentro da múltipla escolha, a gente também tem uma subunidadezinha aí, que é a VOF, que é quase uma múltipla escolha, só que você tem que colocar VOF. A múltipla escolha eu acho mais fácil do que a VOF, porque lá na Argentina ou na Universidade de La Plata, a gente geralmente tem VOF várias, né? E aí você coloca VVFF, e aí era VVVF. Se você errou uma VOF, já anula a questão inteira, então você já perde a questão, entendeu? Mesmo que você tenha acertado, sei lá, 3. Então, pra mim, isso é meio chato. E a última, que eu pelo menos considero que a maioria das pessoas temem, é a prova oral. Por que que muitas pessoas têm dificuldade com a prova oral? Principalmente os brasileiros. A gente não está falando o nosso idioma nativo, então isso já dificulta. 2, a gente está nervoso, e quando geralmente as pessoas ficam nervosas, elas começam a gaguejar e tentar falar rápido e se embolam. Então isso é uma coisa ruim. E 3, quem está te avaliando é um médico geralmente, ou um aluno que já está muito avançado na carreira. E você sabe que você não pode enganar ele, porque ele com certeza vai saber mais do que você e não tem como você dar um jeitinho brasileiro. Então você fica nervoso. Sem contar que tem o jeito da pessoa te avaliar. Às vezes, um jeito que ela vai te avaliar, você fala, caramba, meu, não é um jeito que eu gosto muito. E às vezes isso pode te prejudicar? Ao meu ver, sim. Porém, gente, faz parte da vida, não vamos ficar reclamando, vamos estudar e bora, né? Que estudando todo mundo passa. É claro, já fiz prova oral? Já. Só que assim, geralmente, essa pessoa que vai te tomar, ela vai gostar de um assunto específico. Então, assim, se eu estudei, supondo, coração, e a pessoa que me tomou gosta de laringe e faringe, ele vai tomar laringe e faringe, e eu vou querer coração. Então, ele vai tomar o que ele mais gosta, entendeu? A maioria dos ajudantes ou das pessoas que me tomaram, eles tomavam, tipo, aquilo que eles mais gostavam, aquilo que eles eram formados. Então é isso, paciência. Também a gente tem que deixar claro que, então, se você não promociona, você tem que fazer a final. Geralmente as finais são orais. A única final que não é oral que eu sei do primeiro ano é a de Ciências Sociais. Então, tentem promocionar. A prova final, ela pega todo o conteúdo da matéria que você estudou do ano inteiro. E aí, o que acontece? Eles te tomam. Então, tem alguns que são por bolichas, que são umas bolinhas com números, como em anatomia. Aí você tira lá e aí tá 12. E o 12 corresponde a, sei lá, músculo. E aí o professor, a pessoa que te toma, ela vai te tomar isso. Ou se não, vai ser porque você entrou na sala e o professor fala assim, me fale sobre mitocôndria. E aí você começa a falar com o professor e ele vai te fazendo mais pergunta do que aquilo que você está falando. Então pode ser desse jeito, pode ser sorte ou pode ser sorte também, ou pelo que o professor gosta mais. O importante é, se você estuda, você consegue passar. E sim, a maioria das vezes dá tudo certo, beleza? E antes de eu acabar esse vídeo, também tenho que resumir pra vocês que, você tem alguma prova? Tem como você passar as provas que você teve? Gente, a faculdade não devolve a prova pra gente. Eles só colocam a nota no sistema ou divulgam pros grupos estudantis e os grupos estudantis divulgam para a gente. Então, não tenho prova antiga. Geralmente, às vezes, rola uma provinha ilegal, assim, que alguém tirou foto em algum momento, tipo, que tava fazendo a prova.
ou uma prova, um simulado, alguém que fez, que manja da matéria. Geralmente tem muito simulacro, que é simulados lá dos grupos estudantis, ou até mesmo se você faz um cursinho, eles geralmente disponibilizam isso pra gente. Então, se eu tiver alguma coisa, eu vou deixar aqui no link da descrição, mas eu acho que eu não vou achar muita coisa, principalmente porque agora eu não estou na Argentina. Bom, espero que vocês tenham gostado, então deixa aquele like, comenta, compartilha, se inscrevam no canal, gente, porque estamos chegando a 1000 inscritos, queridinhos, e vai rolar alguma surpresa que eu tô preparando aqui pra vocês. Um beijo no coração de vocês e tchau!